Queridos amigos, salve Maria Imaculada! Nós hoje iremos falar, eu vou falar para vocês sobre a virtude da humildade. E até interessante porque essa madrugada aqui eu passei estudando o tratado. E olha que coisa interessante, pessoal. Eu comecei a contar no Tratado da Verdadeira Devoção quantas vezes ele fala a palavra humildade relacionada a Nossa Senhora. Uma, que eu já comecei a ver aqui, né? E eu fico estudando, mas na verdade comendo esse livro aqui, né? E meditando, né? Quantas vezes que ele vai falar a palavra humildade. Aí eu comecei a marcar 1, 2, 3, 4. Aqui tá, a quinta vez. Porque eu acho que humildade aqui, a virtude que ele mais cita aqui sobre Nossa Senhora São Luís de Montfort é a humildade. E eu falo verdadeiramente para você, se nós quisermos agradar a Nossa Senhora, nós precisamos entender disso daqui. Então vamos deixar essa meditação. E mãe, olha, eu te peço, nos dê essa graça. Porque olhou para a humildade da sua pobre serva. A senhora foi chamada cheia de graça, e era cheia de graça, ficou constrangida, porque sabe que todo dom é Deus que nos dá, então por isso que a senhora se constrangeu. E quem somos nós, mães? Míseros, pobres criadores, que deveria ter uma cadeira cativa no inferno para se achar alguma coisa, mãe. Então nos ajude, pelo amor do teu filho Jesus, a vivermos essa virtude da humildade. Seja muito bem-vindo, 27º dia, a humildade. Patife, gritou o demônio ao santo Curadars, batendo contra a parede do quarto. Já me roubastes 80.000 almas esse ano. Se existissem 4 sacerdotes como tu, estaria logo acabado morrendo no mundo. Se você acompanha as minhas pregações, você sabe que eu sempre cito isso, porque eu acho, assim, é muito lindo o demônio ter tanto ódio, assim, de um homem santo, e por isso que nós devemos buscar a santidade. Mas como que o Curadars chegou? Isso, o Curadars talvez fosse o sacerdote menos dotado e mais desprevenido da França. Entrou no seminário por uma graça especial de Nossa Senhora porque sabia recitar bem o rosário. Se manteve sempre na sua humildade, ciente de ser um inepto. Pensou sobretudo em rezar e fazer penitência com todas as suas forças. O resto Deus o fez. E foram tantas coisas incríveis que mortificaram o inferno inteiro, impotente de frente a esse sacerdote humilde. O que você acha disso daqui que você acabou de escutar? Você percebeu? Ele era um inepto, ele não era muito inteligente, mas ele amava Nossa Senhora, rezava bem o rosário, e ele foi humilde. Queridos, olha que coisa impressionante, 1 Pedro 5,5, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Uma pessoa, humanamente dizendo, faz isso daí é um fracasso. Ele fracassou o inferno. Ele destruiu as fortalezas do diabo, porque ele tinha um verdadeiro segredo na vida dele, que era a humildade. É verdade a palavra de Deus, quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E ainda, Deus resiste ao soberbo e dá suas graças aos humildes. 1 Pedro 5,5 e Lucas 14,11. Se agora pensarmos na grandeza de Nossa Senhora, podemos compreender qual a imensidade da humildade que deve existir nela, exaltada sobre os corações dos anjos. A humildade de Maria tem o seu bilhete de apresentação nas primeiras páginas do Evangelho. Eis aqui a serva do Senhor. Se manifestava na visitação a Santa Isabel, que justamente lhe grita: a que devo que a mãe do meu Senhor venha a mim? Brilha no nascimento de Jesus em uma pobre gruta, que não tinha lugar para eles na hospedaria. Se confunde ao profundo silêncio e escondimento nos 30 anos de Nazaré. Arde no opróbrio e na ignorância sobre o Calvário, onde Maria está presente como mãe do condenado. A humildade de Maria não é nem mais nem menos proporcional à sua excelente realeza. Suprema a exaltação, porque foi suprema a humilhação. A esta escola devemos ir para aprender a humildade. Nossa, nessa madrugada eu fiquei aqui lendo o tratado, e uma das coisas que eu acho incrível aqui foi que ela pediu a Deus. Aqui, toda a sua vida Maria permaneceu oculta. Por isso o Espírito Santo a chama Alma Mater, mãe escondida e secreta. Tão profunda era a sua humildade que para ela o atrativo mais poderoso, mais constante era esconder de si mesma e de toda a criatura para ser conhecida somente de Deus. Aqui no Tratado da Verdadeira Devoção vai dizer que Deus Pai consentiu a ela que fosse oculta. Ela pediu: eu não quero ser conhecida de ninguém, eu quero ser amada por ti, amar-te. E aí você imagina
os mistérios. Ontem eu ficava meditando isso daqui, nossa, meu coração teve um enlevo de graça, de sobrenaturalidade por esses mistérios, porque Nossa Senhora ficou oculta e Jesus também. Só que Jesus, ele não quis ficar oculto dentro de uma gruta como alguns santos quiseram ficar. Ele quis ficar oculto durante 30 anos somente com ela. E aí você pega, tem 3 anos de Jesus no Evangelho e 30 anos com ela. E aí, nossa, ontem eu ficava aqui, São Luís ficava tentando... ele fala, né, que isso daqui quem ditou foi o coração dele e tal. E aí eu ficava imaginando... Aqui, ó, Deus Filho desceu ao seio virginal como novo Adão no paraíso terrestre, para ir ter suas complacências e operar em segredo maravilhas de graça. Deus feito homem, encontrou sua liberdade em ver aprisionado no seio da Virgem Mãe. Patenteou a sua força em se deixar levar por esta jovem virgem. Achou a sua glória do seu Pai, escondendo seus esplendores a todas as criaturas desse mundo para revelá-la somente a Maria. Você imagina, meu Deus do céu? Ele escondeu do mundo inteiro os esplendores da glória dele. Nenhum discípulo, nem São João, nem ninguém que andou perto de Jesus teve o conhecimento que teve Nossa Senhora e São José, mas mais ela ainda do que São José. E o que não viveu ali? Essa vida oculta, humilde, escondida de Nossa Senhora. Ela quis se esconder de todo mundo só para ficar com seu filho. E aí vocês me veem, protestantes. Protestantes, meu Deus do céu, dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. É muito demônio na sua língua para você falar um negócio desse. Cara, você se converte, pelo amor de Deus. Senão você corre um risco de ir pro inferno, porque falar uma coisa dessa de Nossa Senhora é um absurdo. E aí vai dizer aqui, ó. Ó admirável e incompreensível dependência de um Deus. Nem o Espírito Santo a pôde ocultar no Evangelho para nos mostrar o seu valor e glória infinita. Embora tenha escondido quase todas as maravilhas operadas pela sabedoria encarnada durante a sua vida oculta. Aí essa parte é maravilhosa. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos seus milagres estupendos. Ó, quão altamente glorificamos a Deus quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Ontem eu estava lendo isso daqui, fiquei de madrugada e falei, por isso que o diabo odeia o tratado da verdadeira devoção. Porque Satanás, ele não suporta a humildade. A gente vai falar aqui nessa meditação. E Nossa Senhora quis se esconder para estar somente diante de Deus. Aí os santos vão na pegada dela, né? Santa Teresinha do Menino Jesus. A nós o trabalho é Jesus o sucesso. É tudo para a glória dele, que ele cresça ou diminua. Olha, irmão, se nós quisermos ser verdadeiramente amigos de Nossa Senhora, nós temos que trilhar esse caminho. Porque se caso contrário, não receberemos graças. Eu não tinha, juro, prometo para vocês, que eu não tinha preparado nada para falar disso. Mas como eu fiquei assim, estudando, meditando essas maravilhas, olha, Nossa Senhora é um mistério e é revelado aos predestinados. Peça a Deus a graça, é o que eu tenho pedido nas minhas orações. Quem mais do que Nossa Senhora teria motivo para aparecer? Você poderia, né, mãe? A senhora, como eu falei naquela minha pregação quando era um menino, a senhora verdadeiramente teve o rei na barriga, né? E o que fez? Só se ocultou. E ao invés, como ela é misteriosamente silenciosa e escondida em todo o Evangelho. Nós, ao contrário, cheios de bobagens e ricos de miséria, que vontade de aparecer nos queima. Ver-nos sacrificados, humilhados ou não valorizados nossos talentos, ou ser colocados à parte, ou não nos poder afirmar, que tortura e quantos ressentimentos. Tem algum talento, quer ser visto de toda forma. Aí Santo Antônio de Pádua, o melhor entre os pregadores, trabalhava na cozinha. Ele foi descoberto, porque um dia ele foi para um local e a pessoa que tinha que ser o orador faltou e colocaram ele. Foi descoberto. Eu estou olhando aqui de longe a imagem dele, ele é de Santo Antônio, é dele e do Padre Pio. E aí, ó, ele não queria, ele sabia. Tudo bem, Jesus vai dizer, né, que uma luz não se esconde debaixo da mesa. Mas ele não foi querer aparecer na hora dele, foi por causa que Jesus quis. E ele foi glorificado. Eu não ficava mendigando, querendo a todo momento. Nossa, isso daí é muito bonito. Aí a ladainha da humildade de São Pio X, né? Mas para ser humildes devemos reprimir sem piedade
os secretos impulsos e as venenosas satisfações do orgulho. Assim faziam os santos. Ai, meu Deus do céu, eu te juro, pessoal. Agora ele vai falar aqui, ó. Quem não se lembra de Santo Antônio de Pádua, mandado como cozinheiro em um convento dos Apeninos? Foi para lá humilde e manso, como sempre, e tinha uma sapiência prodigiosa e se tornara doutor da igreja. Quando São Vicente de Paula se sentia a louvar, punha em evidência os próprios desfeitos e as humildes origens. Dizia ser filho de um pobre camponês, ignorante e incapaz. Se acontecia alguma desordem, atribuía-se sempre a culpa. O mesmo para São Pio X, quando era louvado pelos seus inspirados discursos, transformava tudo em brincadeira respondendo bobagem, bombagem, coisas copiadas, não vale a pena. Se operava qualquer milagre com suas mãos, impunha silêncio dizendo, é o poder das sumas chaves, eu não tenho nada com isso, é a bênção do Papa, é a fé de quem pede a graça. Eles nunca aceitaram na vida algum tipo de elogio. Sempre fugiam. Também Santa Gema Galgani uma vez soube industriar-se para achar o modo de se humilhar e de ser humilhada. Tendo sabido que tinha chegado um douto prelado para interrogar sobre os fenômenos extraordinários que lhe aconteciam, ela pegou o gatinho sobre os joelhos e começou a brincar com ele, ignorando as perguntas do prelado. Depois de pouco tempo, ele foi embora convencido de que aquela pobre mocinha fosse apenas uma demente. Quem demente? Uma Santa Gema Galgani, uma das maiores místicas da história da igreja. E aí você vai vendo. Quando você vê essas pessoas que ficam falando que tem estigmas, que querem ficar dando entrevista, que querem ficar aparecendo na televisão, quando eu vejo isso na hora, entendeu? Eu já falo trambique do mais alto. Porque quando foram perguntar para Francisco, Lúcia e Jacinta, você sabe onde estão os pastorinhos que viram Nossa Senhora? Nós viemos aqui, queremos... você vai na rua ali na frente, vira à esquerda? Pô, sou eu, fomos nós que vimos Nossa Senhora? Não. Entendeu? Você vê que sempre por trás desses grandes místicos há uma humildade profunda. Santa Catarina de Sena rogou a Deus para deixar os estigmas internos, para eles não aparecerem. E aí eu conheço, gente, eu fui numa diocese de uma história, entendeu? Que tinha um cara com estigma que tinha pus, entendeu? Esse cara mordia a língua para falar que quando comungava, entendeu? Saía sangue da boca dele. Entendeu? Catava e ficava martelando a mão com prego e saía pus. Você já viu algum estigmatizado ter pus? Imagina, isso daí é uma loucura. A loucura que o cara chegava para ser considerado místico e ter em alta contra pelas outras pessoas. Ele é um vidente de Nossa Senhora, ele é um místico, ele escuta o coração de Jesus, ele vê coisas futuras. Essas pessoas que ficam procurando mídia com isso, toma cuidado, viu? Porque segundo isso daqui, esses outros aqui eram humilhados. É o modo dos santos anular-se para fazer resplandecer a grandeza de Deus que opera. Aí vai dizer São Paulo que escolheu nada para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhum homem possa gloriar-se diante de Deus. 1 Coríntios 1, 28 e 29. A humildade esmaga o demônio. A humilíssima Virgem Maria esmaga a cabeça da serpente infernal. Aquela que queria ser semelhante ao Altíssimo está com a cabeça sobre os pés daquela que quer ser somente a serva do Senhor. E quem for humilde participa do poder da Imaculada de esmagar o demônio. Por isso que você vê, pessoal, essa vitória aqui que São Macário teve sobre o diabo. São Macário foi um dos grandes padres do deserto. Teve que lutar muito contra o demônio. E um dia o viu chegar com uma forca de fogo na mão. São Macário imediatamente se humilhou junto ao Senhor e caiu a forca do demônio. Satanás exclamou com ira e ódio: escuta, Macário, tu tens boas qualidades, mas eu tenho mais. Tu comes pouco, mas eu não como nada. Tu dormes pouco, mas eu nunca durmo. Tu fazes milagres, e eu também faço os prodígios. Uma coisa só sabe fazer que eu não sei. Tu sabes humilhar-te. Você está entendendo? Por que Nossa Senhora destrona os poderes do inferno? Por que Jesus vai dizer em Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração? É as virtudes que Jesus pede para que nós o imitemos. Mansidão e humildade. Por isso a humildade é uma força infalível contra Satanás. Por isso São Francisco de Assis ocupa no céu a cadeira de Lúcifer, segundo a visão de Frei Leão. De fato, a quem perguntou o que pensasse de si, São Francisco respondeu de sentir-se o mais repelente da terra, um verme nojento, e disse que as graças que Deus lhe doou a qualquer outro teriam frutificado muito mais. Esse santo, ele pediu o último lugar do purgatório. Eu já vi pregadores na igreja dizendo que quando estiver indo para o céu vai dar tchau, falar assim, você não me escutou.
Eu já escutei pregadores, eu não por fita, eu estava presente, que disse que quando a igreja entrasse em apostasia, ele iria sustentar a igreja sozinho. Bom, São Francisco falava isso. Quem que você é? O mais nojento, o maior verme? Você acha que ele estava mentindo? O que o Padre Pio dizia? Se esse hábito pudesse, ele fugiria de mim. E quando iriam elogiar o Padre Pio, ele falava o quê? Eu sou apenas um pobre frade que reza. Essa é a essência da humildade. Reconhecer que exclusivamente nós só temos o pecado. Por isso que vai dizer lá em João 15,5, irmão, sem mim nada podeis fazer. Todo o resto, tudo que é bom é de Deus. 1 Coríntios 4,7. E cada mínima coisa boa que conseguimos fazer para a vida eterna, nos é possível só pela sua graça. Tudo é graça. 1 Coríntios 12. Pessoal, eu vou mandar aí para vocês o PDF, eu acho que vocês deveriam acompanhar isso daqui. Se vocês não estão acompanhando, vocês estão perdendo muitas graças. Disse uma vez Padre Pio, se Deus nos retirar o que nos deu, nós ficaremos somente com os nossos farrapos. Você acha que você poderia colocar isso daí no Instagram, né? Tem um monte de gente que faz e me marca lá no Instagram. Alguma frasezinha aqui, ó. Se Deus nos retirar o que nos deu, nós ficaremos somente com os nossos farrapos. A humildade é a sabedoria. Santo Ambrósio dizia que a humildade é o trono da sabedoria. Nossa, isso daqui eu vou até meditar. Essa frase aqui pra mim vai ser a trono da sabedoria. Eu vou até marcar aqui, ó, junto com vocês aqui. Eu gosto de ficar escrevendo meus livros, é tudo marcado. Porque eu tenho meditado muito nessa questão da sabedoria, irmãos, para servir melhor a igreja. E aqui é o trono dela. Bem, a Maria devemos pedir essa sabedoria, e queira ela que nós a tenhamos, porque as outras virtudes, diz Santo Agostinho, batem a porta do coração de Deus, a humildade abre. Está entendendo isso daqui que Santo Agostinho está falando? Eu tenho algumas pregações sobre essa virtude aí na internet, se você quiser procurar inteira para escutar, vai batendo. A humildade, ó. Por que você acha que esses santos conseguiam tantas graças diante do coração de Jesus? Lembremos-nos e inspiremos-nos nos 3 episódios evangélicos mais expressivos que resguardam a humildade. Depois da pesca milagrosa, São Pedro é transformado pelo prodígio operado por Jesus e não pode controlar-se em prostrar e dizer, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Lucas 5,8. E Jesus em troca, tu serás pescador de homens. Um pobre publicano está no fundo do templo e não ousa nem levantar o olhar, mas geme humildemente. Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Jesus nos assegura que ele saiu do templo purificado, diferente do fariseu orgulhoso. No Calvário, o bom ladrão se confia humildemente ao inocente. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E foi potentemente investido por uma graça que o dispõe em brevíssimo tempo para poder entrar no reino dos céus. Ai meu Deus, que coisa bonita isso daqui, pessoal. Somos quase tentados dizer que até Jesus é débil em frente à humildade. Essa é de verdade uma chave que abre o coração de Deus. A humilíssima Virgem Maria queira doar-nos essa chave do coração de Deus. Ai, Jesus amado. Pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês que eu, como pregador, chegou um momento da minha vida que eu comecei a fazer questionamentos na minha vida sobre essa questão da virtude da humildade, como agradar melhor a Deus. Eu comecei a meditar muito sobre isso. Eu falei, cara, ou eu aprendo isso daqui na minha vida, ou eu sempre vou ser um lixo. Eu vou sempre ser um lixo diante de Deus. Mas eu quero ser um lixo melhor para Ele, para sua mãe. E aí eu fui e comecei a pesquisar sobre a humildade. Eu aproveito para indicar hoje, porque isso daqui é maravilhoso. Pessoal, eu fiz um livrinho. Eu organizei os textos. Seleta de textos sobre a humildade. Isso daqui tem 2 textos de Santo Afonso, um do Monsenhor Ascanio Brandão, um do texto do Beato José Lamano e do Emílio Gonzalez, todo baseado em São Francisco de Sales. Olha, isso daqui para o meu casamento, porque o meu temperamento, ele é extremamente vaidoso. O apaixonado que é mais orgulhosão, assim. Mas todos esses temperamentos emotivos, eu já vi pessoas coléricas, apaixonadas, assim. Tá, mas eu não quero ficar falando disso. Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, o Senhor me deu uma graça uma vez que eu fui fazer o retiro do silêncio no Instituto do Verbo Encarnado. E o Senhor me deu uma graça de eu conseguir me ver um pouco mais. E eu saí daquele retiro.
Nossa, Deus me deu tantas graças na medida que Ele quis me entregar sobre a questão de quem eu sou e da virtude da humildade. Porque lá também a gente ficava meditando o livro da imitação de Cristo. E eu olhava para mim diante do universo, diante de Deus. Eu comecei a olhar para essa extrema, diante dos santos. Começava a olhar Padre Pio, Santo Afonso, Santo Inácio de Loyola. Pessoal, eu só não gritava naquele retiro para não causar escândalo. Mas dentro de mim eu gritava, falava assim: Senhor, me socorre de mim mesmo. Porque quem nós somos diante de Deus? E aí eu ficava imaginando, meu Deus do céu, a Nossa Senhora sendo saudada pelo anjo. Ave cheia de graça, Maria perturbou-se com essas palavras, pensando que significaria semelhante saudação. Ricardo de São Vítor chega a dizer que os serafins têm que descer do céu para aprender a amar a Deus no coração de Nossa Senhora. E ela não se orgulhou disso. Porque quando o anjo vem pela primeira vez, ela fica constrangida. Ela se perturba. E quando a sua prima Santa Isabel elogia ela, ela canta: minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade da sua pobre serva. É isso que ele olhou para ela. Isso daí agrada a Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Os votos de hoje são ler e meditar os trechos evangélicos de São Lucas. Pessoal, entra no grupo, você tem que ter isso daqui na sua mão, porque quando você está lendo, aquilo entra mais forte na inteligência. Lucas 5, de 1 a 11, 18, do 9 ao 14, 23, do 39 ao 43. Fazer qualquer auto de humildade para reparar tantos pecados de orgulho. Você beija o chão, pede perdão para uma pessoa. Acho que o melhor é pedir perdão para alguém, viu? E pedir com insistência a Maria a virtude da humildade. Então, mãe, nos ajude nesse dia, tá, querida? Ô, mãe, a senhora é tão maravilhosa, viu? Ai, pessoal, tá acabando o mês de Maria. Eu falo para vocês. Quantas graças. Quantas graças dessa mãe pura e imaculada que não se orgulhou de ser mãe de Deus. Que ela nos ajude. E aí no próximo mês eu tô vindo com o mês do filho dela, do Sagrado Coração. Que o coração de Maria possa glorificar em nós o coração do filho dela.